vencer no Campeonato Paulista. Em Rio Claro, o Alvinegro mesclou titulares e reservas diante do Velo Clube, mas mesmo assim encontrou triunfo no finzinho da partida com Yuri Alberto. O Santos empatou 0-0 com o Bragantino em uma partida de poucas emoções. O novo presidente do São Paulo disse que o ex-jogador Rafinha será o coordenador de futebol do clube, enquanto o Palmeiras viu o Novo Horizontino se tornar líder do Paulistão. Bela campanha faz o Tigre, que bela campanha liderando o Campeonato Paulista. E a copinha enfim acabou, Antônio Lupe. Acabou a copinha, o Cruzeiro se tornou aí o campeão, o bicampeão da competição. Ontem pela manhã a Raposa bateu São Paulo por 2-1 no Pacaembu e voltou a vencer a competição após quase 20 anos. A primeira vez em 2007 foi justamente sobre o São Paulo. Guilherme jogava atacante, depois jogou no Corinthians, no Atlético Mineiro, e o goleiro do Cruzeiro era simplesmente Rafael. Hoje, o guarda-metas do São Paulo Futebol Clube. Lupe, hoje é dia de Bugrão, ou é noite de Bugrão, lá na Marginal Tietê, diante da Portuguesa, no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, Lupe. Jogo de duas equipes tradicionais, gigantes do Brasil, a Portuguesa, e recebe o Guarani no Canindé às 8 da noite. O Bugre tem 5 pontos e, se vencer, vai pro G8 do Campeonato Paulista. A Portuguesa, até com um empate, pode entrar na zona de classificação do Campeonato Paulista. A dúvida tá no ataque, se Luca volta ao time titular ou Maranhão vai ser mantido. O técnico Matheus Costa tem a possibilidade de engatar a mesma escalação para o terceiro jogo. Daqui a pouco, Guilherme Parede, que marcou o gol da vitória lá em Rio Claro contra o Velo, fala da expectativa pro duelo na capital paulista. Jogou bem o Parede lá, hein? Fez gol, correu uma barbaridade e vai se tornando peça importante no esquema do técnico Matheus Costa. E o final de semana marcado por clássicos nos principais estaduais do país. Lá no Sul, o Inter venceu o Grêmio por 4-2. Rio de Janeiro deu Fluminense pra cima do Flamengo 2-1. Como o Fluminense sabe enfrentar o Flamengo, hein? Oh, pedra no sapato do Mengão. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro derrotou o Cruzeiro 2-1. E na Bahia deu tricolor 1-0 Bahia sobre o Vitória em pleno Barradão. E a gente também pode chamar de um clássico regional, afinal de contas a rivalidade está efervescente, a rivalidade só cresce a cada temporada. Fábio Chaib, bom dia, hoje direto do Principado de Itu, teve clássico envolvendo os nossos filhos. Fabião, boa semana, boa segundona. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Ontem lá em Capivari, no Carlos Colnag, o capivariano acabou perdendo pro Primavera por 2-1, vitória importante, Primavera que alcança os 7 pontos, o Primavera é o 6º colocado, o capivariano se mantém também com 7 pontos, mas na 8ª colocação pode ser ultrapassado, como disse o Lupe, pela Portuguesa nesta noite de segunda-feira. Outro jogo importante para ratificar a informação, o Novo Horizontino fez 2-0 no Botafogo e é o novo líder do Paulistão com 12 pontos ganhos. O Tigre tá voando, hein, Carlão? O Tigre voa, vai, o Novo Horizontino fazendo aí bela campanha dentro do Campeonato Paulista. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap, o 19991869070, 91869070. O comando técnico às 11h14. Ei, Valmirzinho Bortoleto, eu tive que emprestar uma toalhinha, né? Aquele lenço umedecido, porque é uma choradeira aqui nos corredores da Rádio CBN. Grande Valmirzinho. O futebol é uma grande roda gigante. Hoje ela está por baixo, mas amanhã, quem sabe, ela estará por cima. Valmir Bortoleto! E no comando do streaming, ela, a brava, porém competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Quando a partida da vida começa, é preciso sonhar grande, porque a vida vai bater em você. De novo, de novo e de novo.
Mas no final, se você confiar no seu taco, ou melhor, na sua raquete, o dinheiro vem. Baseada em uma história real. Não perca hoje a estreia do incrível Marty Supreme. Garanta já seu ingresso pelo app ou site da Cinemark. O Vôlei Renata deixa a Superliga de lado e passa a pensar na Copa Brasil. A equipe de Campinas enfrenta Bauru, dia 27, terça-feira, às 6:30 da noite, no ginásio do Taquaral, pelas quartas de final do torneio. E aqui na CBN você acompanha as emoções da partida com Rafael Pio e Marco Guarizo. Vôlei Renata e CBN, juntos na Copa Brasil de Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. 11h16, início de semana, movimentação nas ruas, as avenidas, as estradas de Campinas e região. Mário Quintino, ontem fizemos da Neoquímica lá o nosso alçapão, mas um 0-0 fraco, um 0-0 sem tanta emoção, e o peixe não entra no G8, Marinho. Bom dia. Pois é, Carlão, bom dia, boa semana pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Confesso que deu sono, viu? Nossa, o jogo lá na Neoquímica Arena. Que coisa. Um tempo inteiro sem finalização é difícil, hein, Carlão? Ah, tá complicado, tá difícil pro Santos montar um time, né? Eu falo time pra brigar pelas primeiras posições, pra protagonizar, que é o que o Santos merece, mas tá muito complicado. Marinho, essa segundona, como é que tá? Trazendo informações já, Carlão, para o nosso ouvinte que segue na Barão de Itapura. Tem atendimento de uma ocorrência logo depois da passagem pela Brasil para quem vai em direção do Taquaral. Atenção ali pela região, proximidades também da rua Carolina Florense. Na Carolina Florense, a movimentação é maior, chegada já para Teodoreto, mas dá para seguir sem maiores dificuldades. E na Teodoreto a movimentação é intensa, principalmente na chegada já para o Tapetão, acesso para a rodovia Professor Zeferino Vaz. Trazendo informações também para quem utiliza a Lix da Cunha aqui em Campinas, movimentação maior para acessar a região central, principalmente na chegada já para a Avenida Campos Sales. Falando também do sistema Anguera Bandeirantes, as duas rodovias ainda têm trânsito intenso na chegada à capital paulista, mas principalmente na rodovia dos Bandeirantes, inclusive tem lentidão do quilômetro 16 até o quilômetro 13, então atenção para quem vai em direção da capital. No sentido do interior, segue sem problemas nas duas rodovias. Carlão. Obrigado, Mário. 11:18. Você sabia que a loja Midea Carrier tem ar-condicionado para sua empresa em condições especiais? Solicite uma cotação pelo WhatsApp 0800 555 4466. CBN Esportes Campinas. 11:18, Lupe, e a rapaziada, hein? Será que já está participando? 99186-9070. No nosso monitor, receita de cocada de cuscuz com maracujá. Quantas hoje? Umas 8, eu né? já estou faminto, por aí. Então tá bom. Já tô fora da zona do rebaixamento. 8, né? 8, né? 8 acho que já. 8 já não dá cai pra mais, né? garantir a permanência. Tá, então mata 9, vai, pra não ter problema. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. E o futebol do Timão, hein? Vou ser sincero, acho que no jogo da Supercopa não vai dar pra levantar a taça. Abraços a todos. É o Fábio de Nova Odessa, preocupado com o Corinthians, hein? O Corinthians tá naquela, né? O importante é vencer, não é jogar bem. Venceu contra o ontem Flamengo na Supertaça na vai ser reta complicado. final, o Flamengo também vem aí mesclando titulares e reservas, perdeu no Fla-Flu. Não sei, acho um Flamengo favorito, evidentemente, mas é Corinthians, né, velho? Corinthians é Corinthians, né? Ainda mais em final. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Carlão, será que a Ponte tem chance ainda de escapar da degola? É o Wagner de Hortolândia que faz essa pergunta complicada pra você. Lupe, matematicamente tem. A matemática permite, como dizia o velho filósofo William Cabelo. Porém... Aliás, hein? Tá em festa, hein? Tá em festa, pô, fazendo bonito primavera, mas feliz por um lado, triste por outro, né, Lupe? Mas acho pouco provável a Ponte não dá mostras que vai ter forças aí pra
para encarar os próximos jogos. Acho muito difícil a Ponte escapar da Série A2. O Ricardo do Jardim Miriam, bom dia Lupe, bom dia Carlão. Guarani vai ter dificuldades no Canindé. Um empate lá já será um bom negócio. É o Ricardo do Jardim Miriam falando que um empate hoje do Bugre lá na Casa da Lusa é um resultado interessante. Opinião do Ricardo, que participou aqui pelo nosso WhatsApp. Ó, o Rodrigo tá na área também, hein? Bom dia, Carlão. Elvis vem pro Guarani? Vamos aguardar. Existe aguardar. aí, a conversa existe sim, existe, tá de pé a possibilidade do Elvis descer a avenida. Bom dia, será que o São Paulo precisa do remédio amargo de ser rebaixado para ter uma mudança total de postura? Quem participa com a gente aqui, deixa eu pegar o nome do nosso amigo, Fábio Castro, final do telefone 1642, falando sobre essa possibilidade. O São Paulo, ele é o porteiro da zona, né? É o primeiro time fora do Z2. Por tudo que esses caras fizeram, dilapidaram o clube, arrebentaram com um clube tão tradicional como é o São Paulo merece. É claro que é um sabor amargo pro torcedor, o torcedor não merece, mas e nem a entidade merece, mas esses diretores, né, os que saíram principalmente, eles merecem sim. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, do Jardim Von Zuben. A Ponte está como aquele paciente na UTI, em estado grave, respirando por aparelhos e quase desenganado pelos médicos. O resultado no derby vai definir o futuro da macaca. Abraços a todos. Grande Rodrigo Pupo, do Jardim Von Zuben. Ó, Vinícius, tá aqui na área, ó. Salve, amigos. O sofrimento do torcedor tricolor segue sem fim. Pelo menos pra aliviar, acho novamente que acertei o palpite do Arena. Vamos aguardar. É verdade, vai ter temos que ver aí se você foi o primeiro ou não. Tem o departamento de sorteios. O departamento né, de sorteios. Isso. Departamento de sorteios e análise do sorteio. Em tempo, destaque para Felipe. Que é isso aqui? Vem ele, hein? Quem que é o Vinícius? É o Vinícius. Automobilismo, ele gosta. Que conseguiu a terceira vitória seguida nas 24 horas de Daytona, igualando o Hélio Castro Neves. Aí, pô. Há 6 anos, só dá Brasil na principal categoria dessa Lupe, corrida tá aí, ó. É Felipe Nasri, acho que é, né? Felipe Nasri. Boa, grande Felipe Nasri, hein? Tá voando, papai. Bom dia. Por que o Guarani contrata... vamos lá. Por que o Guarani contrata outro atacante extremo para ser o quarto reserva, sendo que poderia utilizar os extremos Arthur e Luiz da Copinha? Gasta 30 mil em reservas, sendo que poderia pagar 5 para cada jogador da base no profissional. Quem mandou essa mensagem aqui foi o Rodrigo, final do telefone 7101. O Guarani contratou o Herbert, né? Que era da Ponte, foi anunciado pela Ponte na última sexta-feira. Aí ele saiu da Ponte, porque não foi regularizado em decorrência do Transferban, e na sexta-feira à tarde foi anunciado pelo Guarani. Eu não conheço, mas as referências são as melhores possíveis. O próprio Farney, quando o Herbert estava na Ponte, o Farney falou que a Ponte tinha contratado um bom jogador. Como não houve a regularização, o Herbert optou, né, por seguir um outro caminho. O Guarani foi lá e efetivou a contratação. Se fizer gol, cara... O gol responde muita coisa, né? Muito. Paulo do Vila Vitória, bom dia, turma de gente boa. O goleiro pegou muito contra o Corinthians e o Bugre ganha hoje, verdade. O Marcelo Carné. Ele fez pelo menos 4 defesas no primeiro tempo. Teve um chute do André. André é bom jogador, hein? Bom jogador. Sabe quem me jogador lembra? Moderno, né? Me lembra Matheus Jesus. André. Verdade. Matheus era fera, velho. Ele faz ali aquela região. Eu até pensei que ele fosse atacante, mas ele é volante, né? Ele é volante. Já, ó, tá, ó. Tchau. A falar nisso, o Tchoca já foi embora também. Foi emprestado pro Torino, né? Então já vai embora. Bom dia a todos. Hoje é dia de escapar do rebaixamento e colocar fogo no derby. Mas como o torcedor é aquele típico jogo que os pé frio vão ao estádio e aí a Lusa dá aquela brochada básica. Mas vamos pra cima, Portuguesa. O Gabriel Dantas, nosso ouvinte lá de Guarulhos, torcedor da Lusa, hoje com certeza vai no Canindé. Ele falou uma coisa interessante: os ingressos praticamente estão esgotados pro jogo entre Guarani e Portuguesa. Um jogo que tem rivalidade, sim. Portuguesa e Guarani são rivais, né? Claro que com todo o comedimento, mas é um adversário chato na vida do Guarani. A Portuguesa vem de um momento muito legal, vencendo o São Paulo. Quem vencer é G8, bacana, duelo legal. E eu acho engraçado isso aqui, né? Porque, a Portuguesa vem de uma vitória contra o São Paulo, 3-2 no Morumbi.
E aí o que acontece? Vai todo mundo, o ingresso Eu tenho medo de acessível. jogo assim, Então, aí é justamente sobre isso. Os caras têm um medo quando o time, ingresso esgotado. Nossa, vai uma galera que faz uns 30 anos que não vai no estádio. Porque aí vai a mãe, vai a avó, vai o papagaio, vai... A última vez que pisou no Canindé foi quando o Denner ainda desfilava, né? Aquela galera que amassa o barro, que vai toda vez. Eles estarão lá, mas terão que torcer o triplo para que a vitória saia, né? Mas isso não é só na Portuguesa, não. Isso é em todo quanto é lugar. O Antônio Wilson, pra gente encerrar esse primeiro giro de participações aqui no CBN Esportes. Carlão, quem derrubou a ponte para a segunda divisão em 94 foi a Portuguesa, 4-0 no Majestoso. 4 gols de Paulinho McLaren. Eu lembro 95. E eu acho que ele vai fazer a mesma coisa hoje. Não, foi em 95, Antônio Wilson. Foi a Portuguesa venceu por 2-1. O gol da Lusa foi de Paulinho McLaren. Então não procede McLaren. as informações, né? O gol foi de Paulinho McLaren, foi contra a Portuguesa, mas foi 2-1, gol de falta. O Marcos Ortiz, ele fala que a Portuguesa distribui 4 mil ingressos gratuitos em toda a partida. Olha aí. Fala, Lupe. Obrigado, Ortiz, pela informação. Eu confesso que não sabia. Mas a mobilização é gigantesca, além dessa carga gratuita, né? Para os torcedores também tem a galera que vai prestigiar a Lusa. Acho que foi 2005. E a galera daqui vai também acompanhar então, isso que eu ia né? falar, 2005 ou 2006 o Guarani foi jogar lá. Cara, quer dizer, sempre quando o Guarani vai lá leva muita torcida, mas essa vez me chamou muita atenção. Acho que foi 2005, tava o Guarani com a Ferreirão, né? Aquela mobilização para subir para a Série B, para subir para a Série A. Cara, a torcida do Guarani lotou a cabeceira ali, foi a coisa mais linda. O Guarani acabou perdendo o jogo, mas a torcida deu um show. 11h26. Ô, Carlão. Toca aí, Fábio Scheibe. Não, eu queria trazer um assunto que tá palpitando aí também pelas redes sociais também, tá muito em evidência nessa segunda-feira, parece que se tornou regra, né? Ontem o meio atacante, bomba de bola, Dodô, do Náutico, né, que jogou na Ponte Preta, inclusive, subiu em cima da bola no clássico contra Santa Cruz, tava 3-0 pro Náutico, já foi fazer uma graça em cima da bola, assim como fez o Memphis Depay, como fez o Soteldo também outras vezes, e o juiz parou o jogo para dar cartão amarelo. Agora parece que no Brasil então virou regra, e isso até hoje o Neymar criticou bastante, falou que tá acabando com o espetáculo. Parece que realmente agora a arbitragem vai ser muito rígida quanto a essas não brincadeiras, né? Mas essa forma de levar o jogo assim, fazendo uma graça, né? Subir na bola, falar pra você, pro time que tá ganhando, ok, legal, a torcida gosta, mas qual que é o talento de subir na bola, a não ser provocar? Fala pra mim. 3-0 no só clássico. Pra tirar já, uma né? com o adversário, eu não sei. Eu até não fico tão bravo, não, com o cartãozinho. É claro, né? Pro Náutico, aí sim, a torcida vai à loucura. O corintiano ficou louco com o Memphis e tal. Mas o que é talento aí? Pisar na bola? Não vejo, a não ser a provocação. Então, acho desnecessário. Quando é drible e tal, objetivamente, até que vale a pena, não precisa dar cartão. Mas subir na bola, sei qual que é só pra provocar. Eu destaco o Caio Jorge, que no clássico contra o Atlético, jogaram um copinho pra ele. Então, o líquido era estranho, né? Tava um amarelo demais, hein? Ele quis tomar, ele tomou, né? Ele deu uma golada. Então, mas, cara, e se fosse outra coisa amarela, velho? Então, mas parece que essa outra coisa, o Fábio Scheibe, que é o líquido, é o número 1. Cara, que faz, hein? Tá louco. Vou falar pra você. Cara, você sabe, Lupe, é claro que é um debate, né? Mas esse negócio... Ele foi bem. Esse negócio de torcida, se bem que em Minas ontem tinha a torcida do Cruzeiro, né? Mas eu não sei, cara, que fenômeno que é esse. Claro, a provocação sempre teve, mas hoje... as pessoas envolvidas em clássicos, elas são mais preocupadas em provocar do que realmente valorizar o feito. Então o Caio Jorge, ele fez o gol, ao invés de ele, golaço tal, não, ele quer provocar a torcida do rival, né? É impressionante. Agora tem essa coisa de chutar a bandeira também, pelo amor de Deus, cara, sei lá. Não sei, as provocações sempre ocorreram, mas acho que hoje tá demais. O cara, ao invés de comemorar o gol do time dele, ele tá mais preocupado em arrebentar com a torcida adversária do que realmente comemorar o feito que ele fez. Mas eu acho que o torcedor também tá um pouco mais esgotado, né? Tá no pavio curto também, né, Carlão? Cada vez mais pela sociedade em si, né? O futebol tá maluco, cara. O futebol tá maluco, realmente. Estamos vivendo, como diz o velho filósofo, tempos sombrios, né? Nervos à flor da pele. Por exemplo, brigar no trânsito, né, Lupe? Mas não dá nem pra reclamar, porque vai saber o que o cara tem lá no outro carro. Deus me livre. O cara faz uma
Você, ao invés de xingar, é melhor bater palma e você segue pede desculpa e segue o jogo. Tá louco. Hoje o mundo tá realmente de cabeça para baixo, meu caro Fábio Scheib. 11h30. Vamos já pro Repórter CBN. Na volta a gente repercute um pouco o futebol paulista, porque hoje, Capivariano, Primavera, Guarani, Ponte Preta, tem muita coisa pra gente discutir aqui na nossa região. CBN Esportes Campinas. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. Renata e CBN, juntos na Copa Brasil de Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento desse ano foi mantida em 12,25% pela quinta semana consecutiva. A estimativa está no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Na última reunião do ano passado, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15% pela quarta vez seguida. É o nível mais alto dos últimos 20 anos. De acordo com o Copom, a manutenção por um período prolongado é adequada para conduzir a inflação à meta em um cenário de incertezas elevadas. A próxima reunião do comitê será realizada amanhã e na quarta-feira. De 120 instituições financeiras consultadas pelo jornal Valor Econômico, 112 apostam na manutenção do nível atual. Apenas 8 esperam uma queda nesse momento. A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, está internada na UTI do Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, Minas Gerais. Ela é acompanhada por causa de complicações renais. Adélia Prado foi levada para a unidade de saúde na segunda-feira passada, em virtude de um acidente doméstico. A escritora sofreu uma queda em casa e teve fratura no fêmur e lesões no cotovelo e no punho. Ela foi submetida a 2 cirurgias. Pelo menos 25 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Brasília em razão da forte neblina, de acordo com a concessionária que administra o terminal, a Inframérica. Ao todo, 35 aviões que pousariam no Distrito Federal foram desviados. Um deles, que havia partido da cidade americana de Orlando, aterrissou em Palmas, no Tocantins. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34. Vamos para São Paulo. Gabriel Dudziak, vitória do Verdão no Choque Rei, vitória do Corinthians ontem em Rio Claro, empate sem graça do Santos contra o Red Bull Bragantino.
Em Rio Claro, o Corinthians usou muitos reservas para enfrentar o Velo Clube e manter uma boa condição física dos atletas, pensando na estreia no Brasileirão contra o Bahia e também na Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 1º contra o Flamengo. Depois de um primeiro tempo no qual os dois times tiveram oportunidades, a segunda etapa foi menos emocionante e no fim do jogo, quando parecia que ninguém mexeria no placar, Vitinho chutou, o goleiro do Rio Claro deu rebote e Yuri Alberto definiu o 1-0. Para o técnico Dorival Júnior, foi mais um bom jogo do Corinthians, agora com um resultado merecido. De modo geral, eu acho que nós fizemos por merecer esse resultado, assim como tinha acontecido na partida anterior e na primeira partida contra a Ponte Preta. Eu espero que continuemos. Vamos buscar ainda uma melhora. O Santos também jogou. Na Neoquímica Arena, por decisão da diretoria, o Peixe recebeu o Bragantino. E em um jogo muito travado, no qual as marcações mais adiantadas deram o tom, os dois times foram quase inoperantes no ataque. Na etapa complementar, Sacha do Bragantino chegou a acertar o travessão, enquanto Gabriel Barbosa mandou para longe da entrada da área pelo Santos. Na última bola do jogo, Gabriel Brazão apareceu novamente e impediu que Fernando fizesse para o Bragantino, garantindo assim o 0-0. Foi o terceiro empate seguido do Peixe, que sequer acertou o gol ontem, algo que preocupa o técnico Vojvoda. Tivemos muitas poucas chances de gol e é algo que temos que rever, corregir, melhorar, ¿sí? Y analizar entre todos, porque bueno, precisamos para ganar jogos, precisamos criar chances de gol como criábamos ano passado, ¿sí? E bueno, encontrar essa efetividade. O novo presidente do São Paulo, Harry Macias, disse no domingo que o ex-jogador Rafinha será o novo coordenador de futebol do clube. Ele deve assumir o lugar que era de Muricy Ramalho, que pediu demissão. Já o Palmeiras perdeu a liderança do Paulista depois do Novo Horizontino bater o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. O Alviverde, no entanto, tem a mesma pontuação da equipe do interior, perdendo no critério saldo de gols. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11:37, Fábio Scheib, ganhamos bem do São Paulo, hein? Tudo bem, o São Paulo em algum momento ameaçou, chegou a empatar, mas o Verdão foi lá e venceu, se recuperou da derrota em Novo Horizonte. Nossa, o Santos, em jogo sem graça contra o Bragantino, o Timão foi lá no último lance, Yuri Alberto foi pra rede, perdeu o calção e tudo mais. E aí, os grandes clubes do nosso estado, Fábio Scheib? Falando primeiramente do clássico, né? O Carlão, Palmeiras pôs o que tinha de melhor com a ausência de Vitor Roque, que ficou no banco de reservas no começo, mas o Palmeiras foi muito forte e o São Paulo começou bem o jogo, atacando o Palmeiras, criando as principais oportunidades também. O Palmeiras fez um gol, o São Paulo logo empatou, mas depois do segundo gol do Palmeiras, uma bela jogada do ataque palmeirense, o São Paulo meio que morreu no jogo, né? O primeiro tempo foi inofensivo, depois do gol do Flaco Lopes, e na segunda etapa não conseguiu também achar aberta a defesa do Palmeiras, com o terceiro gol também muito cedo. São Paulo se viu aquém aí, se viu refém do resultado, e é preocupante pro São Paulo, né? Não só no Paulista, a gente fala do Paulista, é muito difícil São Paulo cair no Paulista, mas agora começando o Brasileiro também, já pega o Flamengo, né? No Morumbi, o São Paulo tem que fazer um campeonato, como disse o Crespo durante a semana, de 45 pontos. Ele falou isso depois da entrevista coletiva contra o Palmeiras também. Essa é a realidade do São Paulo. O São Paulo vai brigar muito na parte de baixo da tabela, infelizmente, pro torcedor são paulino. O Santos, mais uma vez, parece que só é o rei do empate, né? Só empatou com o Bragantino que era líder da competição, mas o Santos também criou muito pouco ontem, principalmente na segunda etapa, vive em função de lançamentos pro Gabigol, mas o Gabigol não resolve sempre. O Santos também inofensivo. Já o Corinthians, com um time mesclado de titulares, com reservas também, um pouco os jogadores entrando na segunda etapa, conseguiu uma vitória contra o Velo Clube. Não foi de chamar a atenção, de agradar os olhos, mas é importante. O Corinthians é o quarto colocado e já pega uma tranquilidade para jogar com o Flamengo no próximo domingo pela Supercopa Rei do Brasil, lá em Brasília, às 16h. Corinthians e Flamengo vai ser um jogão no próximo final de semana, hein, Carlão? O Flamengo é forte e tal, mas sei lá, eu acho o Corinthians chato pra decidir, é um time chato, tendência de um bom jogo, né? No Mané Garrincha, tendência de um jogo legal. Corinthians com os titulares, o Flamengo também, tendência de um jogo bom. Lupe, 11:39, vamos partir já pra... Vamos falar primeiro do jogo entre Capivariano e Primavera? Vamos, vitória do Primavera, grande fantasma. Alô, região 019, temos 4 representantes em Primavera, Capivariano, Ponte Preta e também o Guarani na principal divisão do futebol paulista. E ontem tivemos o clássico entre Capivariano e Primavera e deu fantasma, 2-1 pra cima do Leão da Sorocabana em pleno estádio Carlos Colnaghi. Resultado importante pro Primavera.
que coloca fim a uma sequência negativa e entra no G8. O capivariano, que surfava um bom momento, agora conheceu a primeira derrota jogando como mandante e pode perder a vaga dentro do grupo dos classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos começar com o mandante, o Hélio Cizenando, técnico do capivariano. Ele falou de que forma reagir a equipe para a reta final do Campeonato Paulista, pensando em classificação, mas claro, para garantir o primeiro objetivo, que é a permanência. Acho que eu tenho que manter tranquilidade. Tenho mais 3 jogos, sei da dificuldade, tem 2 times de Série A e um time de Série B. Nós, treinador, tanto os atletas também, que já escolheram isso para a vida deles, é manter tranquilidade. Trabalhar de novo, buscar de novo, para que no próximo jogo nós sejamos mais eficientes. Esse é o lema, não tem como fugir. Do outro lado, o Rafael Marques lembrou da decisão da Série A2 do ano passado, em que o capivariano venceu o Primavera, e ele confirmou que esse retrospecto e a derrota na busca pelo título da Série A2 do ano passado foi um fator para motivar os atletas. Para nós é o clássico do interior, para nós um gosto mais saboroso na vitória, por quê? Foram 3 jogos no ano passado, né? Na chave ali de grupo, e depois os 2 jogos a finais. E a gente não conseguiu ganhar o jogo do capivariano. Foi as únicas 2 derrotas que tivemos, né? Então, assim, não vou mentir que foi uma motivação a mais esses jogos do ano passado, para a gente poder motivar mais ainda a nossa equipe. Eu respeito muito o trabalho do Hélio, é uma filosofia muito parecida com a nossa aqui do Primavera, de longo tempo, mas eu falei, foi um jogo gostoso de se ver. Para quem tá ali no banco ali, eu sofro bastante, mas eu falei, a minha equipe tá de parabéns. Bom, nas próximas rodadas, né, o Primavera, que saiu vencedor no duelo contra o capivariano, tem a Portuguesa, sábado, dia 31. Já o capivariano só joga no dia 5, porque o Corinthians tem essa decisão aí da Supercopa contra o Timão lá na Neoquímica Arena. Na sequência, o Primavera sai para jogar contra o São Paulo na penúltima rodada da primeira fase, e o capivariano recebe no Carlos Colnag o Mirassol. E na última rodada, na rodada de número 8, o Primavera encara o Noroeste no Ítalo Mário Limonge, e o capivariano vai até o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, encarar o Botafogo. Cara, que legal, parabéns às 2 equipes, o Primavera voltando a vencer, o capivariano já vivia um momento de uma tranquilidade maior, mas eu acho que o primeiro objetivo das 2 equipes é a permanência, e falta pouco para carimbar, né? Com 7 pontos, talvez mais 2 empates, mais uma vitória aí, o Primavera permanece, o capivariano também, de repente mudar os planos, né? Ou permanecer com os planos de G8, né? O Primavera é o 6º com 7 pontos, enquanto o capivariano fecha o G8 também com 7 pontos. 11:43, vamos então tratar dos nossos problemas aqui, realmente. Problemas graves, Campinas, né? Já falamos dos que não estão dando problema, capivariano e Primavera, mas agora vamos falar de um baita problema. Um baita abacaxi, que é a Ponte Preta, Lupi. Que continua na lanterna do Campeonato Paulista. Sábado, a Ponte enfrentou o Noroeste, duelo dos desesperados, e o resultado, empate. Pelo menos a Ponte balançou a rede, o torcedor da Macaca comemorou 2 gols, mas o empate, o ponto conquistado contra o Norusca, aquele sabor amargo. Detalhe, hein? Os 4 gols saíram no primeiro tempo. E na segunda etapa, a Ponte teve a bola do jogo com o Cristiano, mas ele perdeu um gol claro. Lance que gerou reclamação da comissão técnica liderada por Marcelo Fernandes, que pediu pênalti em cima do camisa 10 da Macaca. Marcelo Fernandes falou do jogo, falou do que precisa ser feito nessas últimas 3 partidas para a Ponte evitar mais um rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. É frustrante pra gente, né? Porque a gente trabalha tanto e o resultado não vem, né? É uma coisa realmente que também jogamos contra uma equipe também que tá na mesma situação, tá procurando sair lá de baixo também. Mas a equipe acho que mostrou, tá querendo, mas é aquilo que eu falo sempre. A gente entraram os 5 reforços, né? Deu uma consistência melhor, o time tá chegando mais, fizemos 2 gols. E infelizmente tomamos um gol bobo ali de cruzamento, a bola bateu no trinco também, o cara cabeceou, a bola bateu no trinco, mas é o futebol, temos 3 jogos,
Não vamos desistir nunca por essa camisa. A gente vai dar a vida sempre, vamos fazer o que for preciso. Estamos aqui para isso e sem dúvida, esses jogadores são importantes até pelas trocas, né? Nós estamos, eu fico até falando ali dentro agora, nós temos um banco só de meninos, né? Só meninos estão no banco. Então, assim, eu não posso falar uma vírgula dessa molecada. A molecada tá entrando, tá tentando, tá querendo. Às vezes erra um passe, às vezes erra uma... Mas, pô, quem faz parte do processo de maturação desses meninos, né? Mas a gente tá firme, cara. A gente, por mais que todo mundo ache que a gente tá já jogando, pelo contrário, cara. Lá dentro o pessoal tá bem, querendo muito. Hoje foi um jogo que a gente sabe que foi a melhor partida, mas ainda não é aquilo que a gente quer, né? Com certeza, né? Bem longe do que a gente quer. Mas é aquilo, a gente tem que trabalhar, não vamos desistir, tentar recuperar essa semana é importante. Hoje eu tinha um plano para tirar o Pacheco do jogo, porque o Pacheco tá numa sequência absurda de 90 minutos. Ele até nos sprint final lá que a gente tentou o gol, tivemos uns contra-ataques perigosos. E ele com 2 cartões, eu já tinha programado até tirar ele para colocar o Júlio, que é o menino que tem entrado bem no jogo, né? A gente até inverteu um pouquinho, pôs o Pacheco para a esquerda, porque é o que a gente tem que fazer. Deu azar do Gustavo, o menino sentiu uma contusão no posterior, e é isso, cara. A gente só tem que agradecer esses jogadores que estão dando tudo que podem. Às vezes a gente inverte de posição um ou outro. Você vê, o Vitor hoje teve que jogar de 9. Senão são 2 meninos de 9 lá que a gente tem que colocar, e é um campeonato agora que a gente precisa dos jogadores mais experientes. Não adianta você colocar um monte de menino, não é assim que as coisas funcionam. Temos chance, tá nas nossas mãos, só nas nossas mãos, e a gente controla o que tá dentro do campo. Então a gente vai fazer de tudo, trabalhar essa semana, procurar recuperar o máximo possível de jogadores pra gente ir forte, para enfrentar um grande adversário, o derby da cidade, mas que a Ponte Preta tem todas as condições de chegar lá e conseguir um grande resultado. Sei lá, eu poderia pensar em mim, entendeu? Mas eu não sei se pensar em mim seria o certo, você entendeu? Eu iria para casa, ficar em casa, e daí? Eu tive proposta para sair, não saí, sabe? A Ponte me abriu as portas, a Ponte me deu oportunidade no momento que eu jamais esperava. Então, assim, cara, a minha carreira, acho que por quem acompanha sabe que eu só peguei situações, assim, adversas, né? Cara, eu tô para trabalhar, cara. Eu fui campeão e de repente acontecer um desastre para Ponte Preta, que consequentemente vai ser para mim, para todo mundo. Cara, eu tenho minha consciência tranquila, cara. Eu tô trabalhando muito, tô trabalhando num baita de um clube que tem uma expressão nacional, que tá passando um momento difícil, mas a gente tem que lutar, cara. Eu sou funcionário do clube, o clube tá aí, sabe, tem a direção que sabe o que é certo e o que é errado. O que eu posso fazer é trabalhar, cara, com o que tenho, com o que tá chegando, e a gente tá trabalhando muito. Quanto a abandonar, de querer sair por cima, acho que já passou, não tenho porquê. Já nas primeiras rodadas eu tive um transfer ban, tudo, tô bem tranquilo, cara, consciência tranquila. Eu sou um profissional, vou lutar até o último dia. Volto a dizer, tô num baita clube e eu vou lutar por esse clube até o final, se assim a diretoria permitir. Eu tô tranquilo, eu sei a posição que eu tô, sei da dificuldade que tá. São 5 jogos, né? 4 derrotas e um empate. É frustrante tudo isso, mas a gente tá pra trabalhar, cara. Eu tô aí, eu não vou jogar toalha jamais, eu tô aí pra trabalhar e vou continuar trabalhando. Rapaz, Pipoco correndo solto. Depois do jogo, lá do lado de fora, o clima não foi nada legal, dos dois lados, hein, inclusive, porque teve confusão na torcida do Noroeste. Borracha comeu lá. E teve também confusão ali na saída dos torcedores da Ponte. Um momento de tensão. O Marcelo falou que trabalha num clube que tem proporções gigantescas, né, que está a todo momento aí no cenário nacional, mas infelizmente as notícias que a Ponte esteve vinculada nos últimos dias foram notícias negativas. E, cara, com todo respeito, Carlão, não sou de dar muita opinião aqui, mas, cara, o Marcelo, ele tá fazendo de tudo, cara, mas não tem jeito. Se não der um time pra ele, não vai ter como. E respeitando os meninos da base. A molecada foi chamada e eles são atletas, são funcionários do clube, eles estão compondo o banco de reservas. Mas, gente, um Paulistão com um banco inteiro de garotada, não tem condição. Não dá. Ô, Lupe, é complicado analisar. Até a transição profissional e atrapalha base tudo. Profissional atrapalha tudo. Eu acho que hoje a questão técnica da Ponte, ela realmente ficou em segundo plano. Como que você vai analisar, né? Não tem. Percebi até a voz do Marcelo já uma voz mais branda, né? Sem aquela energia, porque vai perdendo força, né? Você não consegue. As explicações são as mesmas. Eu acho que o torcedor já sabe, na verdade, quem é o culpado. O Marcelo não precisa ficar pedindo desculpa, Não, aliás, eu acho que ele só está na Ponte justamente pelo que ele falou, pela gratidão.
né? Porque pelo trabalho que ele fez ano passado, ele já poderia muito bem ter deixado o clube. Então hoje a Ponte, tecnicamente, ela não existe, né? Ela houve uma evolução em relação a ela mesmo só, né? Porque estava ruim, estava péssimo, ficou ruim, né? Até porque os jogadores contratados, poucos ajudam, né? Poucos estão num nível técnico aceitável. O Vitor Pernambuco, tadinho, não tem culpa, né? Mas não dá, né? Não dá. O menino da zaga eu acho que dá pra aproveitar, o próprio Tarek ali, mas num outro contexto, né? Nesse momento fica difícil, o próprio Cristiano assume a responsabilidade hoje de ser o dono do time, mas é difícil, é pouco provável, a Ponte não tem força pra reagir, o derby, mas a gente fala o futebol não tem lógica, mas normalmente tem, né? Às vezes o imponderável acontece, mas é pouco provável que a Ponte tenha força aí pra reagir, não só no clássico do próximo final de semana, mas como também na sequência do Campeonato Paulista, a não ser que o futebol apronte, né, aquelas peças que às vezes acontece, mas em relação à Ponte eu acho pouco provável que isso possa acontecer. 11h51, nós vamos para um rápido intervalo, tem a hora do vôlei, estamos em ritmo de Copa do Brasil de vôlei e na volta tudo sobre a preparação do Guarani, que tem duelo importantíssimo hoje pelo G8, hein, gente? Pelo G8 contra a Portuguesa no Canindé. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. Medicina Unifage e Unimax, prática que transforma. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes. Copa Brasil de Vôlei começa hoje, as quartas de final da competição. Praia Clube enfrenta o Suzano. A bola sobe em Uberlândia às 8 da noite. E amanhã é o Vôlei Renata, que entra em quadra 6h30 para enfrentar o SESI Bauru no ginásio do Taquaral. Os ingressos à disposição do torcedor da equipe de Campinas. Já na quarta-feira, dia 28, o Minas encara o Goiás. Esse jogo acontece em Belo Horizonte. E também na quarta-feira, lá no ginásio poliesportivo do Riacho, na cidade de Contagem, o Cruzeiro encara o Guarulhos. Lembrando, hein? Jogo único. Quem vencer vai direto para a semifinal da Copa Brasil. O verão chegou com ofertas imperdíveis só no Iga Atacado. Confira. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$13,59. Azeite de oliva Andorinha Extra Virgem 500 ml, R$25,98. Iogurte Polpa Ninho 540 gramas, R$7,69. Limpador Casa e Perfume 2 litros, R$13,98. Corra! Ofertas válidas até 26 de janeiro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Quem tem pressa sabe como é viver no 880. Uma hora tá tudo bem, outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto em 4 mensalidades com serviço aeromédico incluso. Confira o regulamento, acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. CBN Esportes Campinas. (11h54), Antônio Lupe, o Guarani estará hoje na capital paulista enfrentando a Portuguesa. No estádio do Canindé, às 8 da noite, a bola rola, fechando aí a rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes que venceram na última rodada. A Lusa venceu o São Paulo no Morumbis por 3-1. Já o Guarani foi até Rio Claro e venceu o Velo Clube por 1-0. Gol de Guilherme Parede, que fala do momento bom que ele vive e também desse duelo importante fora de casa para colocar o Guarani dentro do G8. É mais vendo os vídeos dos times e o pouco tempo que a gente tem
a gente tem que aprimorar. E é isso, não dá tempo de muita coisa. Ver os vídeos que o professor passa pra gente aí junto com a sua comissão, encontrar os erros que a gente cometeu no jogo, né? E minimizar isso e maximizar os acertos, né, que a gente teve também e ajustar para que a gente possa ir lá contra a Portuguesa, fazer um ótimo jogo, para dar sequência aí às vitórias, né, para que a gente possa voltar com os 3 pontos e subir lá em cima na tabela. Espero que a gente entre com a mesma mentalidade forte que a gente tem, de querer vencer o jogo, do começo ao fim. E, cara, muita força, muita determinação, né? Para que a gente possa voltar de lá com os 3 pontos. O time tá preparado, o time tá bem, né? Então é ir para lá, fazer um ótimo jogo e dar sequência aí na vitória. Esse é o Guilherme Parede, atacante do Guarani. Do outro lado, o técnico Fábio Matias, da Lusa, projetou o duelo contra o Bugre. Nível de concentração tem que ser alto, o campeonato é muito curto, chegamos na metade da competição, vamos abrir agora os últimos 4 jogos. Esse nível de competitividade, nível de concentração do início ao fim é essencial para continuar tendo uma boa sequência dentro da competição. Então, na minha visão, esse nível de concentração nossa tem que estar alto do início ao fim. Vimos aí que tivemos uma grande promoção também em relação aos ingressos, já foram praticamente todos colocados aí já para nossa torcida. Então é importante a torcida estar junto com a equipe e nós também sentimos isso de fora para dentro da parte de campo nossa. Bom, vamos lá, então, para projetar o provável time do Bugre, o técnico Matheus Costa, ele tem a possibilidade, né, da manutenção da equipe que entrou em campo nas últimas partidas, porém, meu amigo Carlos Eduardo Freitas, tem uma dúvida no ataque, tá bom? Vamos lá. O Maranhão, você se lembra que na pré-temporada ele teve uma lesãozinha, né? Então, e ele vem de uma sequência grande de jogos com um intervalo muito curto entre uma partida e outra. Pode ser que o Luca apareça novamente no time titular e o Maranhão no banco. Ou o técnico Matheus Costa coloca o Maranhão dentro de uma programação, de uma minutagem, e aí depois ele faz as mudanças de acordo com o que acontecer durante os 90 minutos. Provável Bugre: Kaique França, Rafael Rodrigues, tem a possibilidade do Cicinho ou até mesmo o menino Rian, que ainda não estreou, tá no departamento médico aí se recuperando de um problema também muscular, Maurício e Jonathan Costa. Além do Emerson Barbosa, claro, na esquerda. Meio campo com William Farias, Natan Melo Isaac, no ataque Guilherme Parede, Mirandinha e Luca ou Maranhão. E a Portuguesa não tem o principal jogador da equipe, hein? O René, que marcou 2 gols contra o São Paulo, ele foi expulso nos minutos finais contra o Tricolor e tá suspenso. O Lohan, lembra do Lohan? Passou no Guarani. Atacante, não deixou saudade nenhuma no torcedor do Bugre. Senhora. E o Cadorini são as opções aí do técnico Fábio Matias. Provável Lusa com Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo e Caio Roque. Portuga é o Guilherme Portuga, que já passou aqui também. Passou, né? Só passou. Isso. Zé Vitor e Gabriel Pires, Maceió, perigoso Maceió. Everton e Lohan é o provável time da Lusa para encarar o Guarani 8 da noite com transmissão do Futebol Globo CBN. Com relação à escalação, é claro que a gente não tem os números, né? Essa coisa da minutagem e tal, a quilometragem do atleta, mas mesmo não vivendo uma boa fase, o jogo de hoje se encaixa mais pro Maceió, jogo de guerra, Maranhão, né? Jogo de pro Maranhão, jogador mais forte, jogador de vigor, jogador que arrasta, né? O Guarani creio que vai jogar um pouco mais no contragolpe, então o Maranhão teria mais força que o Luca. Eu acho que o jogo do Luca se encaixa mais pro derby, que o Guarani vai ter a bola, vai jogar em casa, né? Vai circular muito na área da ponte. Agora, a gente não sabe como é que, né, os bastidores, se o Maranhão sentiu alguma coisa, se tem algum desconforto, se eles já querem dar uma oportunidade pro Luca, porque o investimento foi alto em cima do ex-jogador do Novo Horizontino. Hoje eu colocaria o Maranhão. Agora pro derby eu acho que o Luca, até por tudo que envolve o derby, né? O Luca sendo um ex-jogador da Ponte também, eu trabalharia o Luca na semana que tem pro Luca descansar e ficar a ponto de bala pro derby. Eu entraria hoje com o Maranhão, mas nós não temos essa minutagem. Jogo brigado, jogo de rivalidade, mas que o Guarani tem condições de voltar pela Bandeirantes ou pela Anhanguera com os 3 pontos na bagagem, Fábio Scheible.
E seria importantíssimo, né? Uma vitória, porque o Guarani daria um passo importante com uma classificação, esqueceria de vez aí essa parte de baixo da tabela, e na próxima semana tem o derby, né? Pegaria muita confiança também, o Guarani que vem de uma boa vitória fora de casa, primeira no campeonato, primeira na temporada, hoje mais uma partida fora de casa, justamente para se manter aí entre os 8 melhores da competição. Jogo complicado lá no Canindé, porém o Guarani tem totais condições. Boa, Fábio Charbi. Lupe, fechamos a segundona aqui no CBN Esportes. Fechamos, Valmerzinho. O Ortiz passou uma pergunta aqui, mas amanhã eu vou fazer pra você, tá bom? Povo. Porque começa o Campeonato Brasileiro quarta-feira, né? Verdade. E ele pergunta se isso vai ter influência nas rodadas finais do Paulistão. Como não temos tempo agora, amanhã a gente debate sobre isso. Boa, Antônio Lupe. Um abraço pra Marcos Ortiz. Até às 4 a gente volta no Arena. Valeu! Repórter CBN.